Nós estamos aqui neste 19 de março de 2020, às 18h14. Nós queremos informar que o boletim que sairá em breve já traz assim a identificação de 3 casos positivos da Covid-19 no estado do Piauí. Teve um clima de muito medo, muita insegurança. O assunto é um assunto forte. Mudou tudo. É um processo de descoberta. A avaliação do presidente foi necessário encerrar a comissão para... No início, a boa parte da equipe ficou em casa, né, trabalhando de forma remota, mas mesmo assim dava certo naquele primeiro momento, porque até então era um momento de incerteza, como até hoje ainda, né? Teve um clima de muito medo, muita insegurança e muita necessidade de ir com cuidado, para não falar bobagem e nem desinformar num momento muito delicado. Mudou tudo, a forma de fazer, a forma de abordar as pessoas. Muitas vezes nós íamos até as fontes e as fontes passaram a vir até nós, mas de forma virtual. Eu encaro isso como um aprendizado, né? Porque a gente percebe que o jornalismo, o telejornalismo, o jornalismo em geral, mas especificamente para a TV, a gente tem sofrido, né? Com várias mudanças, com o advento da internet também. A gente se adaptou a vários formatos, né? E a pandemia foi mais um desafio, foi um desafio a mais. E a internet, né, se torna uma grande aliada nesse momento. Era um risco muito grande a gente ir até essas pessoas, sem contar que existe uma população de risco, né? Que está sendo vacinada, mas que ainda precisa manter distância, ainda precisa manter muitos cuidados. Então, essas pessoas também precisavam ser ouvidas, elas também precisavam ter voz. Vamos fazer isolamento? Vamos ficar distante uns dos outros? Vamos evitar ter contato? Agora me diz uma coisa, como é que eu vou fazer notícia se eu preciso ir buscar ela lá onde ela está? Difícil, né? Aí entraram os meios tecnológicos para aproximar de uma maneira mais eficiente os jornalistas da notícia. No início, havia uma grande dificuldade para a gravação de entrevista, como a gente está fazendo aqui agora, porque dependia de uns 5 profissionais, dependia que a suíte estivesse sem um programa ao vivo, precisava do diretor da TV, precisava do operador de áudio, do contra-regra, além do meu cinegrafista, e mais o técnico lá da TI, da Tecnologia da Informação, justamente para que pudesse gravar uma entrevista, porque tinha que, para qualidade, ir direto num sistema lá da TV, que eu não conheço exatamente o termo técnico, mas precisava de todo esse aparato. E eu sempre questionei, por que é tão difícil fazer assim? Eu sempre fui um jornalista que gostou de tecnologia. Eu adoro. Eu adoro coisa de transmissão, adoro satélite, adoro essas traquitanas de televisão. Adoro computador, adoro saber como é que produz uma imagem de qualidade, por que aquela imagem foi feita daquela forma, como é que capta uma imagem com um dispositivo, seja ele celular ou câmera grande. Não sei, eu adoro, sou curioso. Quando a pandemia obrigou a gente a fazer notícia de uma maneira distante, aí eu fui entendendo que toda aquela minha curiosidade poderia se encaixar nessa necessidade. Isso provou que numa pandemia é extremamente funcional, né? A rapidez com que essas tecnologias que são desenvolvidas, e temos mais coisas ainda a serem mostradas, elas puderam ser usadas. Então, pessoas que estão distanciadas, informações
de países que estão isolados, elas vão rapidamente via transmissão de celular, né? Então, isso é importante. Nós tínhamos, mas valorizávamos mais para lazer, né? E agora veio provar que, como um mecanismo de informação, de telejornalismo, veio funcionar. Geralmente, primeiro passo, o celular ele tem que ficar na horizontal. Na vertical fica estranho, na horizontal ele preenche, né, todo o espaço ali da TV. Então fica mais interessante. Sempre, eu particularmente na minha casa eu tenho um canto, então eu consegui lá decorar um cantinho, né, que não precisa ter tantas informações, não precisa ter tanta coisa. Às vezes até um fundo branco como esse, né, resolve. É até melhor, né, neutraliza. Porque se tiver muitos detalhes aqui, eu vou tirar a atenção do telespectador. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Tanto com a questão da roupa, a aparência do rosto, não está tão oleoso, né? Cabelo penteado, nada que chame a atenção, porque o que interessa ao telespectador é a informação, né? Se eu tiver algo aqui, alguma coisa aqui, de repente eu deixo esse fone aqui, tem outras informações aqui, o telespectador vai desviar sua atenção para o que está aqui. E a informação não vai ser consumida. É muito assim, você tem que utilizar mesmo aquilo que o jornalista tem de muito precioso, que são as fontes. Você está de casa, naquele momento também a maioria das fontes estavam de home office. A gente teve muito que ensinar as pessoas que estão do outro lado a também colaborarem com a gente, né? Vou te dar um exemplo prático. Se eu vou entrevistar uma pessoa à distância, não basta apenas que eu sente com ela na frente de um computador ou de um celular, peça para ela fazer uma videochamada comigo e eu bato um papo ali de 5, 10 minutos com ela. Ok. E o resto do material para eu contar a história? Cadê a imagem que eu fiz daquele personagem fazendo alguma coisa, numa ação prática, uma coisa assim? Como é que eu vou fazer isso? Eu não posso chegar perto dessa pessoa. Aí eu tenho que pedir para ela para fazer. Eu tenho que ensinar um personagem. Eu tenho que ensinar a pessoa a ela mesma se gravar. Aí vem uma dificuldade. Nem todo mundo tem intimidade com esse tipo de métier, né? Aí eu não sei me gravar, eu não sei mexer aqui no celular direito. Como é que você quer que eu me grave? Quer que eu faça uma selfie, um vídeo? A gente quebrou muita cabeça para tentar ensinar as pessoas a colaborarem com a gente. Para mim não foi problema fazer home office de reportagem, não. Eu nunca tinha feito, foi novo. Estudar todo o espaço da tua casa para você fazer ângulos novos, um lugar diferente para você fazer uma passagem. Pô, eu só tenho esse canto para fazer a passagem. Como é que eu vou fazer 10 matérias com 10 passagens diferentes e que sejam atrativas? Aí tu vai quebrar a cabeça. Hoje que o Piauí inteiro conhece o meu apartamento, de tanto que eu já fiz matéria dentro de casa. Agora eu vou conversar com a Mila. Mila é enfermeira, mora em Floriano, trabalha no Hospital Regional Tibério Nunes. E a Mila está lá, na linha de frente, enfrentando a pandemia. E ela teve a Covid-19. Agora, sabe o que a Mila fez dia seguinte após ter alta da Covid, da internação? Conta aí, Mila, pra gente. Voltei a trabalhar, porque eu me senti comprometida. O fato é que uma seringa, que nem essa aqui, nunca representou tanto aquela dose de esperança que a gente está aguardando desde o início dessa crise. Como é que a gente informava se nem a gente sabia o que estava acontecendo? Então, a premissa no jornalismo que diz o seguinte, aliás, é uma regra, está no livro de ouro. A gente tem que confiar na fonte segura. A gente tem que primar por uma apuração bem feita. A gente sempre teve o cuidado de dizer com muita clareza o que os estudos estavam indicando naquele momento. Até porque uma semana depois as coisas poderiam mudar, né? Então, assim, era tudo muito pautado sobre o que estava sendo dito naquele momento e do ponto de vista científico. Às vezes a população pode interpretar a gente, eles não têm coração, né?
eles dão essa notícia aí, a gente não vê eles, mas enfim, gente, é só Deus e a gente aqui sabe, né, o quanto foi impactante, né, a gente acompanhar ali os primeiros dados. E essa é uma linha muito, muito tênue, porque você tem que dizer, olha, é um vírus, o vírus entra, mata e tem que usar máscara, que é o básico, né? Foi o básico no início. E, ao mesmo tempo, o jornalismo, as pessoas, o leigo, apontava o dedo para a gente e dizia assim, que a gente estava levando pânico para as pessoas, que qual é a necessidade? Não, a gente escuta isso. Acima de tudo, nós jornalistas, desde o início da pandemia, apesar da dificuldade de compreender o que estava acontecendo, a gente tinha que se esforçar para entender o mínimo, para poder informar com segurança e qualidade. Foi difícil, deu medo, o início foi igual para todo mundo, tanto para o telespectador como para o jornalista. O nosso papel não é dizer o que a gente acha, mas o que as pessoas habilitadas para falar sobre o assunto, elas entendem como um caminho, uma possibilidade naquele momento. Eu lembro que bem no início, peguei uma gripe muito forte, acabei me afastando. Olha, gostaria até de falar sobre isso, sobre a minha experiência, que eu entrei, peguei gripe bem no início da pandemia, não sabia mesmo se era ou não a Covid, fui afastada, aí eu não me recordo se nessa época eu cheguei a fazer o teste, eu nem sabia, como era muito no início, acho que nem tinha teste disponível, eu só não passei. E nesse período eu participava de casa, foi também uma experiência, pela primeira vez eu fiz essa experiência, e outros colegas também que haviam sido afastados por conta de comorbidade, e foi muito bom. E eu participei de vários programas ao longo do dia, confesso que o home office faz a gente trabalhar até muito mais, e esse contato só por telefone com as pessoas vai ficando também um pouco cansativo ao longo dos dias, porque a gente sente falta desse contato humano, de estar na redação, de estar falando com as pessoas, de estar sentindo. E logo depois, né, passou o período da gripe, fiquei uns 10 dias afastada, aí eu voltei para a rotina e depois não me afastei mais. Assim, fora o fato da gente passar na rua e às vezes algumas pessoas nos hostilizarem, e TV Covid, só fala em morte, não sei o quê. O telespectador está no direito dele de não querer ouvir mais a respeito, de mudar de canal, de desligar. Mas a gente sempre se pauta pelo que é importante para a maioria, né? Eu me coloco no lugar do telespectador, até mesmo levando em consideração o objetivo, né, do telejornal, que é levar essas informações, apesar de elas terem uma alta carga, né, aquela carga pesada de informação. Quando alguém me questionava na rua, aí eu só tinha que falar, olha, a gente está na pandemia, o assunto é esse, nosso dever profissional, nosso dever como jornalista é levar essa informação da forma mais clara e direta que a gente pode. Não dá para florear. Era a pandemia acontecendo, a quantidade de mortes a voo humano, e outra é a gente não pode ignorar números consequentes de uma pandemia que está matando pessoas. E para a maioria da população, a gente acredita que o importante é estar informado, mesmo quando essas informações elas não alegram o nosso coração. E você pode ter certeza que a maioria delas não alegra o nosso coração. É muito difícil você fazer um jornal em que você passa, no meu caso, cerca de 30 minutos falando sobre coisas pesadas. O levantamento realizado pela Universidade Federal do Piauí e pela Fiocruz revela quais são as cidades do Piauí com o maior número de casos e de mortes por Covid nos últimos 15 dias. A população ela precisa entender a realidade, a gente não pode fugir disso, né? A gente não pode deixar de levar a verdade, a realidade do que está acontecendo, até mesmo para que a população ela possa se projetar e ter, né, seguir pelo caminho certo. Né? Mas também pensando um pouco em mim, como também consumidora de informação, não só alguém que está à frente das câmeras, mas quem está atrás,
muitas vezes, assim, me pesava e eu acabava fazendo um pouquinho de detox de informação. E como é que você respira no meio disso tudo? A gente para também tentar produzir outros tipos de conteúdos que tornem o nosso noticiário um pouco mais leve. Isso é recorrente nas nossas reuniões. Vira e mexe, minha editora para e fala comigo: Renan, a gente precisa fazer alguma coisa para trazer uma leveza. Essa semana foi pesada. Vamos fazer pautas para sexta-feira a gente terminar uma semana um pouquinho melhor? Está bom, né? Vamos pensar nisso, porque realmente está pesado. Quando montamos o jornal, a gente costuma colocar logo ali no primeiro bloco as matérias mais quentes, né, as mais pesadas, mas aquilo também intercalado também com outros materiais mais leves, né, mais que provoca aquela leveza, até mesmo para dar um fôlego ao telespectador. Durante a pandemia, os amantes de livros tiveram que abrir mão das visitas às livrarias e desse momento insubstituível de folhear os livros enquanto escolhe o que comprar. Ela é o principal, mas ela não é o único. A televisão ela é muito cativa assim, na vida do receptor, vamos chamar assim, teoricamente falando, mais de quem está em casa, né? Eu acho muito interessante que hoje, embora a gente tenha vários emissores de informações, a notícia chega muito rápido pelo portal, chega muito rápido pela rádio, né? Rádio, que meio de comunicação maravilhoso. É porque o rádio chegou primeiro, depois veio a TV. Mas a TV, sim, como para a mídia de massa, a TV ela ainda exerce um fascínio muito grande, porque a TV tem lá imagem, movimento. A TV ela é uma curadora desses conteúdos, né? Ela recebe, a nossa produção recebe todo aquele conteúdo, todo aquele material, e a gente vai apurar, a gente faz uma triagem. Nós temos essa responsabilidade de dar o peso da verdade, ou não, ou da mentira, né? Assim, dizer, não, isso aqui é uma mentira, isso aqui é verdade. Porque esse bombardeio não de notícias, mas de informações, ele não é bom. Porque chega tanta coisa que você realmente já não sabe no que acreditar. A tecnologia também tem algo muito grave, que ela ajuda a disseminar muito rápido as fake news ou as notícias mentirosas. Eu assim preciso. A mentira está circulando de uma forma absurda. Por quê? Porque a tecnologia permite. Quando você vai para uma informação mais trabalhada, para algo que foi checado, rechecado, que houve um cuidado no milimétrico no que está sendo dito, é muito melhor, né? Por quê? Eu acho até que adoece bem menos nesse período de bombardeio de tantas informações falsas, porque se você abre internet, grupos de WhatsApp, por exemplo, que tem gente que se informa, meu Deus, como assim? Porque eu vi aqui num grupo, recebi num grupo. Gente, isso não é informação. Um grupo de WhatsApp, isso não pode ser informação. Isso é algo que chegou para você e você precisa saber se isso realmente procede. Quem que faz isso? O jornalista, nós, né? E na TV a gente tem esse cuidado muito grande. Eu acredito que todo mundo que trabalhe na imprensa tradicional, não só na TV, eu acho que o impresso, portais de credibilidade passaram a fazer isso também. No jornal impresso, da minha geração, que é a geração do início dos anos 90, eu tinha o repórter de rua que saía com o fotógrafo. Chegavam, redigiam uma matéria que ia para o redator, né? Redator ia para o revisor. Do revisor ia para o digitador. Do digitador ia para o diagramador, compositor, fotógrafo esqueci, e depois ia para o chapeador impressão. Fotografia também caminhava tudo isso. Então, todos esses empregos sumiram. Hoje em dia, um repórter vai e faz a matéria, às vezes já faz a foto,
Alguns raros jornais têm fotógrafo, entendeu? Já faz a foto, já joga na página, entendeu? Da mesma forma, a TV também ela vai gerar um desemprego. Então, com essas tecnologias, eu vou usar cada vez menos pessoas para transmitir um telejornal. Vocês devem lembrar que antigamente, para fazer televisão, você tinha que botar dentro de um... No meu tempo era um Ipanema, mas vamos lá. Diz o nome de um carro antigo aí. Lembrei. Você vai lá dentro de uma caravan, pronto. Veraneio, dentro de uma veraneio. 6 pessoas. Tinha um para dirigir, um para reportar, um para segurar a câmera, um para segurar o negócio que gravava o rolo de filme, um para segurar o pau de luz, ainda tinha outro para fazer não sei o quê, sei lá. Hoje, basta uma pessoa. Quando eu comecei a trabalhar, já não existia a figura do operador de áudio, mas eram 3 profissionais na equipe, que era o auxiliar, junto com o cinegrafista e com o repórter. E o tempo foi passando e essa figura do auxiliar nós perdemos, porque o auxiliar fazia a iluminação da matéria e também dirigia. E as câmeras foram acopladas a elas, os LEDs. Mas hoje em dia, vocês veem na nossa realidade, por exemplo, que uma equipe de externo é formada por 2 pessoas, basta o câmera e o cinegrafista. Inclusive para fazer transmissões ao vivo. Pois é. Na maioria das TVs, é o cinegrafista que tem que dirigir e o repórter, que, se preciso for, auxilia ali o repórter cinematográfico, né? Caso precise colocar ali um tripé. Eu, particularmente, faço isso, porque entendo que a realidade é essa, né? Mas eu acredito que a figura do cinegrafista e a figura do repórter e esse casamento entre os dois, ele vai continuar sendo essencial. Lógico que, se eu tenho algo rápido para fazer, eu tenho um celular à mão, eu sou repórter, eu posso filmar. Se eu tenho uma câmera e eu tenho um microfone à mão, meu repórter não está, eu sou cinegrafista, eu posso estender o braço e eu posso ouvir aquela fonte. Já existe esse formato, né? Já existe a figura do repórter multimídia. O repórter que vai para as ruas com o celular mesmo, o microfone padronizado e faz suas reportagens, né? Agora, para aquela matéria mais especial, que requer esse olhar, que requer essa mudança de filtro na câmera, um equipamento melhor, eu fico rezando para que não se acabe essa figura do cinegrafista, porque eles são essenciais, são de uma sensibilidade imensa, eu trabalho com grandes profissionais. Que pergunta difícil, sabe? É como eu te falei, para a gente também é muito difícil. Tem dia que é super difícil. Tem dia que a gente sai assim com um peso muito grande nas costas, sabe? Poxa, caramba, a gente teve que dizer tudo isso. Quando a pandemia chegou, quando a gente sentiu o esperto da gente, foi uma pancada. A gente foi dando da incerteza para o medo, passando pela angústia em questão de horas, né? E os dias foram passando. Aí a gente começou a mergulhar no noticiário. Todo dia notícia ruim, nada melhora, povo morre, não tem vacina. Imagina a quantidade de notícias ruins concentradas na cabeça de uma pessoa. Eu nesse período, impactou muito forte em todo mundo, né? E eu comecei a ter problemas com os meus colegas de trabalho, embora eu sempre ficasse trazendo, falando comigo mesmo, falando para as outras pessoas, para ser um pouco mais empático, mais compreensivo. Ninguém sabe o que o outro está passando, né? Dos medos que a pessoa estava sentindo. Existem várias situações que a gente tem que trabalhar, né? A questão do medo a gente tem sim. A questão de afetar psicologicamente, isso existe também. Agora, existem alguns cuidados. Eu, particularmente, eu gosto de aproveitar muito o meu horário livre, né? Eu passei muito tempo, vou falar por mim, passei muito tempo sem dormir direito. Até hoje eu não tenho dormido direito. Sem dormir direito, tendo crise de ansiedade, angustiado, preocupado, com medo.
principalmente por minha família, que não mora comigo, e eu tive que muitas vezes parar, pensar, relaxar e tentar me acalmar, e tentar me desligar daquilo. Eu lembro de um dia que eu tive que dar a notícia que um jovem de 29 anos morreu e que a família já havia perdido um outro de 30 anos. E esse de 30 era um grande amigo, muito querido. E aquele dia foi muito difícil, sabe? Foi um dia de sábado, os dois irmãos, os pais perderam os dois filhos, os primos perderam os primos, os amigos perderam os amigos. E aquela família num estado de dor que é impossível até de imaginar. E aquele dia eu saí realmente mergulhada na dor, sabe? E aí é quando a gente se coloca no lugar das pessoas que no dia a dia estão passando por aquilo. Como fica a saúde mental diante disso? Obviamente prejudicada, obviamente abalada. Foi muito difícil. A gente perdeu um colega que era muito ali da redação, embora ele trabalhasse em outro setor. E aí eu me lembro que no outro dia, quando já depois que ele foi enterrado, ninguém pôde ir, né? Eu sugeri, vamos fazer uma corrente de oração aqui na redação, todo mundo deu a mão, e aquele dia pegou muito forte em mim, porque eu pensei, poxa, a gente não pode abraçar um ao outro, passar uma energia, chorar no ombro de alguém, porque a gente não pode chegar perto das pessoas, mesmo trabalhando todo dia junto com elas, não pode chegar perto por você, por eles, pelos nossos familiares. Mas eu tenho um apego realmente espiritual muito grande, eu me apego muito em Deus. Eu carrego Deus no meu nome, eu carrego Deus no meu coração, eu carrego Deus como um balizador ali das minhas atividades, inclusive das minhas atividades jornalísticas. Eu costumo fazer algo que eu gosto, eu costumo assistir alguma coisa que eu gosto, praticar algum hobby. Se der para viajar, eu viajo. Se eu puder fazer aquela caminhada que não dá para fazer todos os dias, mas na medida do possível eu faço. Vou para a academia também e procuro ter uma alimentação de qualidade e ter um sono também de qualidade. Eu nunca tinha feito terapia na minha vida. Passei por vários problemas de separação, de mudança de país, de volta, de doença, e nunca tinha sentido necessidade de fazer terapia. Mas agora eu estou fazendo, já está com uns 3 meses, tem me feito muito bem, falo basicamente questão de trabalho, é incrível, assim. Eu paro, eu relaxo, eu vou atrás de notícias mais leves, eu vou tentar contar histórias nas minhas pautas que mexam com superação, com a aceitação da realidade, para aquilo me trazer um alento. E eu espero que, contando histórias assim, eu também possa levar um alento para quem está com a saúde mental abalada em casa.